1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 24. A partir desse tema vamos pensar, a partir desse texto vamos pensar sobre o tema a corrida da fé, a metáfora da vida cristã. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 9, a partir do verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que Deus então nos abençoe. No capítulo 9 desta preciosa carta aos Coríntios, Paulo vai apresentar 5 argumentos em defesa do seu apostolado e, de maneira especial, ele vai defender o direito de ter o suporte financeiro daquela igreja. Paulo argumenta que aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho. Ele então vai argumentar na primeira parte do capítulo 9 sobre esse direito que ele tem. Na segunda parte desse mesmo capítulo, ele vai apresentar as razões pelas quais ele recusou receber suporte financeiro da igreja de Corinto. E na parte final do capítulo 9, ele insere essa figura atlética, na verdade, 2 metáforas, a do corredor e a do lutador, para referendar os seus argumentos. E é muito interessante o que Paulo vai fazer aqui, porque ele usa uma linguagem que todas aquelas pessoas para as quais ele escreve estavam familiarizados. Ele escreve para a igreja de Corinto, situada naquela região da antiga Caia, da Grécia, onde até mesmo nas pequenas cidades haviam estádios. Os gregos, a cultura helênica, greco-romana, estava habituado ao que nós conhecemos como jogos atléticos, né? Na cidade de Atenas, desde o ano 776 a.C., já havia os Jogos Olímpicos, em tributo, em memória a Zeus, que habitava no Olimpo, daí Jogos Olímpicos, que eram realizados a cada 4 anos. Então, aquela região é berço do que nós conhecemos na era moderna dos Jogos Olímpicos. E na cidade de Corinto, uma igreja que Paulo plantou em uma de suas viagens missionárias, naquela cidade que era uma importante cidade do mundo antigo, havia os Jogos Íntimos, que essa expressão íntimo é porque a cidade de Corinto era chamada de cidade dos 2 portos, né? Entre o mar Egeu e o Jônico. Havia um istmo ali de 6 quilômetros, não existe, está lá. E a cada 2 anos aconteciam esses jogos. Então, aquela cultura estava familiarizada com essa figura dos jogos do atleta, do corredor, do lutador, enfim. E Paulo, como era um homem muito brilhante, de fato, Paulo é um homem muito especial. Deus, em sua providência, o salvou e usou a vida dele muito para a edificação da igreja. Ele era um dos grandes homens da história da humanidade. E Paulo, com a mente sagaz que tinha, um homem de mente arguta, ele usa esse ponto cultural de acesso, né, para fazer ou dar àquela igreja algumas instruções preciosas que têm relação com a gente hoje, né? William Barclay chega a dizer que Paulo está apresentando aqui uma espécie de filosofia de vida. E ele não está fazendo isso de modo inovador, porque outros já haviam feito isso, como, por exemplo, Sêneca e Filo, 2 contemporâneos de Paulo, que usou essas figuras atléticas, metafóricas, para ensinar verdades, como, por exemplo, sobre disciplina, sobre moral e outros assuntos mais. E é curioso porque hoje está se encerrando no Rio de Janeiro as Olimpíadas, né? E a despeito de qualquer juízo que nós tenhamos sobre os gastos absurdos que foram feitos, não é? Os orçamentos superfaturados, as coisas erradas que supostamente aconteceram nesse processo, o fato é que as Olimpíadas aconteceram aqui, recordes foram quebrados, muitas vitórias, desajustes, não é? Fracassos, decepções, aconteceram os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. E aproveitando esse momento, eu queria pensar sobre a corrida da fé. Esse é o tema desse opúsculo que nós entregamos, foram 300 mil livros entregues, impressos, não é?
sem contar os milhares de outros na versão digital. O que significa essa corrida da fé, essa metáfora da vida cristã? Eu queria sua atenção para, a partir desse texto, pensar sobre alguns princípios atemporais, que serviram para o tempo de Paulo, para o nosso, verdades preciosíssimas. A primeira delas é a seguinte: a corrida da fé exige disciplina. Essa é uma palavra muito preciosa que nós precisamos valorizar. Disciplina, que a grosso modo, no primeiro momento, pode ter uma conotação ruim, disciplina. Mas, como dizia um poeta pagão brasileiro, disciplina é liberdade. Não é? Essa é a linguagem do Renato Russo em uma de suas canções. A disciplina é de grande valor, está presente na Escritura, na tradição cristã, o grande valor da disciplina. E observe então os versos 24 e 25, mais uma vez, como Paulo vai falar sobre essa necessária disciplina na corrida da fé. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E aí vem a palavra forte aqui. Todo atleta em tudo se disciplina. Repito, Paulo é um homem de mente arguta, de grande capacidade de raciocínio lógico, e ele conhece o ambiente, ele conhece o auditório para o qual ele se dirige. O que ele vai fazer aqui? Ele começa com uma pergunta retórica. Ele já sabe qual é a resposta e ele sabe que os ouvintes também sabem qual é a resposta. Mas ele usa esse recurso da retórica. Vocês não sabem que todos correm, mas só um alcança o prêmio? Ele já sabe qual é a resposta. Mas qual é o ponto aqui? Paulo está provocando a reflexão para estabelecer um princípio. Vocês que frequentam estádios, vocês que já viram competições, disputas, vocês não viram, não perceberam? Muitos correm, mas quantos alcançam o prêmio? Um só. Paulo está provocando a reflexão e vai argumentar que aquele que alcançou o prêmio é essencialmente um atleta disciplinado. O Eugene Peterson, que é um ministro norueguês e radicado nos Estados Unidos, ele tem uma obra, uma paráfrase chamada A Mensagem. Ele vai dizer o seguinte desses versos, sua interpretação, a sua leitura, e ele é um hebraísta de mão cheia, ele diz o seguinte, numa linguagem, numa tradução livre: todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Correr para vencer. É para isto que os bons atletas treinam duro. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo apela à experiência dos coríntios. E frequentar estádios era uma coisa muito comum, não é? Lá os ingressos não custavam R$1.200. Eles podiam frequentar os estádios com mais facilidade. Todos eles sabiam como funcionavam os jogos. E eles sabiam que, em particular, as corridas, as disputas de velocidade, só um alcançava o prêmio. E esse atleta era necessariamente alguém disciplinado, que tinha treinado com bastante determinação. Os que participavam dos Jogos de Corinto, observem como é curioso isso, a história vai testemunhar. Os atletas selecionados, eles tinham que prestar um juramento perante um tribunal. E qual era o juramento? Jurar que tinham treinado por 10 meses antes da disputa. Não era qualquer um que disputava, era alguém que estava qualificado, havia uma seleção. E aqueles que se apresentavam tinham que jurar: eu treinei nos últimos 10 meses pelo menos. Eram pessoas disciplinadas. E essa é uma palavra, repito, muito preciosa para nós cristãos. Qual é a aplicação aqui? O que isso tem a ver com a sua vida? A princípio, a aplicação é a seguinte: a vida cristã é uma corrida que exige disciplina. Nós precisamos ser mais disciplinados em várias áreas da nossa vida. Nós não temos como mensurar os prejuízos da falta de disciplina. Muita gente fracassa na jornada, tanto da vida cristã quanto em outras facetas da jornada, por falta de disciplina. Interessante notar porque nós precisamos resgatar o conceito de disciplina, sobretudo num país como o nosso, que há décadas vem dando sinais tenebrosos de indisciplina em vários aspectos da vida civil, não é? E o que significa essa palavra? Como é que a gente pode definir disciplina? Bem, em linhas gerais eu diria o seguinte: disciplina é abdicar de coisas boas por causa de coisas melhores. O atleta vitorioso, quando ele alcança aquela glória,
de ser coroado em primeiro lugar, de estar entre os melhores, de subir ao pódio. Certamente, antes dessa glória, ele teve que ser submetido a um rigoroso treinamento, a uma intensa rotina de exercícios físicos, a um controle nutricional impressionante. Não é qualquer pessoa que chega naquele nível. Ele teve que se submeter à disciplina, teve que perseverar e manter-se muito bem disciplinado. Esse é o ponto aqui. Ou seja, nós somos de uma geração que quer a glória sem o suor, não é? Nós queremos as coisas muito facilmente. E, embora a salvação seja tão somente pela graça, há muitas facetas na vida cristã que demandam muita energia. Ou, por exemplo, como dizia Lutero, a oração é o suor da alma. Ou seja, a piedade, a santificação, o conhecimento bíblico, teológico, o conhecimento de Deus como um todo demanda disciplina. E nós precisamos ampliar a nossa visão sobre disciplina e, sobretudo, praticar ou ter uma boa disciplina em vários aspectos. O Ricardo Agreste, um pastor aqui do interior de São Paulo, de Campinas, ele disse o seguinte: atletas não vencem quando os estádios estão cheios e os refletores acesos. Atletas vencem ao longo dos anos, quando optam por treinar sem uma só pessoa para aplaudir ou uma só câmera para fotografar. Ou seja, antes de subir no pódio, aquela pessoa se submeteu a um rigoroso exercício e teve que controlar muito bem a sua alimentação, a sua dieta, ou seja, ele fez esforço, ele foi um homem, uma mulher disciplinado. Isso é tão verdadeiro que Paulo, falando sobre si mesmo, ele faz uma afirmação muito forte e aparentemente estranha. No primeiro momento é uma coisa estranha, assim, soa uma coisa dissonante com a nossa realidade. Observe o que ele diz no verso 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Caramba, o que Paulo quer dizer com isso? Esmurrar o próprio corpo, reduzir o corpo à escravidão. Obviamente que ele não está sendo aqui, não tem intenção de ser um literalista, dizer que estava socando a si mesmo ou se submetendo a um regime de autoflagelo. O que Paulo está propondo aqui, ele está usando uma figura de linguagem, ele troca muito sutilmente essa linguagem. Ele estava falando do corredor, agora ele está falando do pugilista, do boxeador. Ele está falando, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão. O que Paulo está dizendo é que ele era um homem disciplinado. Disciplinado. E Paulo, ele não ensinava o que não vivia. E Paulo estava ensinando aqueles irmãos sobre a necessidade de ter uma vida disciplinada. Todos nós estamos nessa corrida da fé. E ele diz, olha, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão. Eu busco uma disciplina, porque eu estou numa corrida cujo alvo supremo é receber uma coroa não perecível, mas uma coroa incorruptível. Paulo, portanto, pensa nessa figura do pugilista, do boxeador treinado, e ele faz isso porque ele tem o objetivo de encorajar a igreja de Corinto a ser disciplinada. Nessa mesma metáfora, ou melhor, nessa paráfrase da Bíblia, desse texto que nós lemos, o Peterson diz, estou dando tudo de mim, nada de pegar leve. Ou seja, Paulo está focado, concentrado, disciplinado nessa corrida da fé. Muita coisa eu poderia dizer aqui sobre essa questão da disciplina, mas eu queria chamar a atenção de você para duas coisas. Eu quero que os irmãos ouçam isso com muito cuidado, com muita atenção, porque isso pode ter muitas implicações para a nossa vida, não é? Essa questão da disciplina. A primeira coisa que eu queria destacar é a disciplina do corpo físico. Boa parte de nós, ou alguns de nossos maiores problemas, melhor dizendo, decorrem da negligência com o corpo. Os gnósticos, não é? Uma corrente filosófica que existia no mundo antigo e que muito perturbou a igreja cristã, o gnosticismo, entre os discursos, entre as doutrinas do gnosticismo, estava presente o desprezo pelo corpo, porque a matéria era inerentemente má. Então, entre os gnósticos, que eram vários grupos que levavam esse nome, um desses grupos desprezava o corpo. Então, ele dizia, nada que você fizer com o seu corpo vai afetar a sua vida espiritual, porque o seu corpo é uma matéria má, inerentemente má, e vai perecer eternamente. Não vai sobrar nada desse corpo, então, dessa matéria que é ruim. Então, viva como você bem quiser, faça o que você bem quiser. Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Era a filosofia
dos gnósticos. Então, a disciplina com o corpo físico, ela tem reflexos nessa corrida da fé. Dominar apetites, por exemplo, e exercitar o corpo pode ser um bom sinal de disciplina espiritual para as outras facetas da vida. Isso é tão importante que você pega, por exemplo, na história da igreja cristã, como, por exemplo, os monastérios, né? E nós temos, às vezes, uma visão muito equivocada dos monastérios, do trabalho dos monges. Se você tem uma Bíblia hoje em sua mão, é porque os monges fizeram um trabalho de copistas ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Eles tinham uma rotina de disciplina, de exercícios, porque eles entendiam que o que acontece com o corpo afeta também a mente e o coração. Nós somos não seres com compartimentos, mas somos seres integrados. E a disciplina do corpo é, de fato, muito importante. O cuidado, o zelo com o corpo. William Barclay chega a dizer o seguinte: temos que submeter a disciplina a nossos corpos para tê-los em forma. Esta é uma das áreas mais abandonadas da vida espiritual. Esta é uma das causas das fraquezas espirituais. E a palavra corpo aqui é empregada no sentido de corpo físico, mas não está restrito a isso. Ele está falando sobre a necessidade de disciplina, porque isso tem reflexo para toda a personalidade humana, para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser mais disciplinados e zelosos com nossos corpos. Isso é bíblico. E também a disciplina da mente. Por quê? No extremo oposto, havia aqueles que cultuavam seus corpos, a gente está falando de uma cultura greco-romana, e ao mesmo tempo não valorizavam o aspecto cognitivo, reflexivo, a mente. Então eles eram atléticos, eles cuidavam dos seus corpos, quase que cultuavam os seus corpos, e alguns deles prestavam culto ao corpo mesmo, mas ao mesmo tempo a mente era flácida, eram mentes obesas, eram mentes que não tinham a capacidade de aprender, não eram mentes exercitadas para o entendimento. E nós precisamos desse equilíbrio, cuidar do corpo e da mente. E por vezes nós encontramos na igreja cristã pessoas que cuidam do corpo, mas não cuidam da mente. Outros que cuidam da mente, mas não cuidam do corpo. Nós precisamos de disciplina para todas as áreas da vida, em particular nessas duas que eu gostaria de destacar. Os Guinness, em uma obra extraordinária, ele diz o seguinte: muitos sofrem de uma forma moderna do que os antigos estoicos chamavam de hedonismo mental. Possuem corpos saudáveis e mentes obesas. Ou seja, nós precisamos de uma mente sadia, de uma disciplina de leitura, da capacidade cognitiva, de ponderar, de raciocinar, de aprender a verdade. O que é que nós estamos observando no Brasil? Um fenômeno terrível, que é o analfabetismo funcional. Há pessoas saindo das universidades, mas são incapazes de ler e compreender um texto. E boa parte dessas pessoas nessa cultura de cuidado do corpo, e fazem bem de cuidar, mas muitas vezes uma mente atrofiada, não consegue escrever um texto, não consegue refletir, não consegue ler. Quantos crentes passam a vida inteira na igreja, leem a Bíblia de ponta a ponta, mas não apreendem, não compreendem o texto. A mente indisciplinada para compreender, para entender, para absorver a verdade. Repito, disciplina é liberdade. E nós precisamos de disciplina para tudo, irmãos. Para ler a Bíblia, disciplina para orar, disciplina para lutar contra a velha natureza que milita contra o Espírito que habita em nós. Há pessoas que desistem muito facilmente dessa guerra. Nós estamos numa batalha. E o seu maior inimigo é você mesmo, a velha natureza que habita em você. E nós precisamos de disciplina nessa luta contra o pecado que habita em nós. Falta disciplina para isso. Falta disciplina para o exercício da misericórdia e do amor fraternal. Enfim, nós precisamos de disciplina para várias áreas da vida. E eu queria destacar a disciplina no cuidado do corpo e no cuidado da mente. O Brodmann, em uma obra publicada pela Juerp, um comentário antigo e precioso, diz assim: Paulo emprega ilustrações esportivas a fim de demonstrar o princípio de liberdade disciplinada e a necessidade de domínio próprio e autodisciplina na vida cristã. Então guardem essa palavra, sejamos mais disciplinados na nossa vida. Com equilíbrio, com equilíbrio. Não vá nessa direção de culto ao corpo. Não vá nessa direção. Mas, por outro lado, não despreze o corpo. Cuide dele como um tesouro precioso. Ao mesmo tempo, cuide da sua mente. A capacidade de raciocínio, o cognitivo, a capacidade intelectiva é dom de Deus.
São joias que Deus nos deu. E muitas vezes as mentes estão atrofiadas. Há pessoas que pegam um livro, quanto menor, melhor. Se tiver acima de 60 páginas, já não presta, né? Porque nós fomos levados a essa situação de pouca reflexão, de pouco exercício da capacidade de reflexão. Porque a gente acha que as coisas vão acontecer assim, a toque de mágica, quando na verdade Paulo diz assim, ó, pondere o que eu acabei de dizer, pois o Senhor te dará entendimento. Ponderar exige o quê? Reflexão. Alguém disse assim, pastor, eu não consigo entender muito bem essa doutrina da Trindade. Eu falei assim, seja bem-vindo ao time. Nenhum de nós sabe entender bem essa doutrina da Trindade. Pois bem, quantos livros você já leu? Eu li um artigo, quantas páginas tinha? Meia página. Falei, pois bem, você vai continuar não entendendo. Agostinho gastou 14 anos da vida dele. 14 anos. Não é porque ele era um desocupado, não. Ele era bispo de uma diocese importantíssima no norte da África. Ele tinha a supervisão de vários outros pastores debaixo de sua autoridade. Escreveu centenas de livros, literalmente centenas de livros. Era um homem que tinha uma agenda intensa. E esse homem devotava boa parte do seu tempo a refletir, a pensar e a produzir obras de teologia para a edificação da igreja. E ele gastou 14 anos pensando e refletindo para escrever sua obra, uma das principais obras dele, a Trindade. E a gente quer entender essas coisas com a leitura de um artigo de meia página. Ou seja, nós precisamos exercitar mais a nossa capacidade de reflexão. Pondere o que acaba de ouvir, diz Paulo para Timóteo, o Senhor te dará entendimento. Ou seja, sejamos disciplinados com o corpo e com a mente. Entre outras coisas, obviamente. Segunda verdade que me chama a atenção aqui, a corrida da fé exige concentração, foco, objetivo. Observe o verso 26, o que é que Paulo diz? Assim como também eu, olha a linguagem do apóstolo Paulo, assim como também eu, Paulo se coloca no mesmo nível dos seus ouvintes, assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo compara a si mesmo a um pugilista, um lutador. Ele está dizendo, olha, eu não estou nessa corrida sem meta e eu não estou socando o ar. Eu estou concentrado, eu estou focado, eu estou determinado, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, eu tenho um rumo, eu tenho uma direção. Ele mira e foca no alvo, ele está concentrado. Paulo é um exemplo de determinação e superação. E qual era o alvo central do apóstolo Paulo? Lucas, o médico amado, uma pessoa que era muito próximo ao apóstolo Paulo, um amigo de Paulo, que fez várias viagens com ele, e teve o privilégio de registrar o primeiro livro de história da igreja cristã, o livro de Atos, ele narra o foco ministerial de Paulo. Qual era a concentração, o objetivo primário, a grande força motriz do ministério de Paulo. Observe lá Lucas 20, verso 24, quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso no porto de Mileto. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Qual era o foco de Paulo aqui? Completar a carreira. E qual é a carreira? O ministério que recebeu do Senhor. E que ministério é esse? Tornar o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido. Então Paulo tinha muitas necessidades, ele tinha propósitos secundários, mas o que era principal? A minha vida, eu não considero preciosa demais. Contanto que se cumpra o propósito central, o que é mais importante, que se complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Ele estava concentrado na corrida da fé e no ministério que recebeu do Senhor. Quantas pessoas passam pela vida sem nenhum propósito? A vida, na verdade, passa por elas. Não tem foco, não tem rumo, não tem direção. Começa um curso, para pelo caminho, vai para lá, vai para cá, ao sabor do vento. Nós precisamos entender que a nossa vida, gente, é uma só. Game over. Terminou, terminou. Não tem segunda chance, segunda vida, terceira vida, reencarnação. É só essa que você tem. E você tem que discernir o propósito pelo qual você veio a existência. Que é glorificar a Deus, que é desfrutá-lo eternamente, como diz o catecismo da igreja. Mas nesse propósito supremo de glorificar a Deus e fazê-lo
conhecido, Deus tem algo específico para você, e você tem que concentrar suas forças nisso. A nossa jornada, a nossa corrida, tem que ter foco, tem que ter concentração. Qual é a aplicação aqui? Correr sem meta é perder tempo e desperdiçar a vida. E a vida tem que ser vivida com senso de responsabilidade, com profundo senso de transitoriedade. A vida realmente passa muito rapidamente, é como um palmo, como diz o salmista, é como a neblina que cedo passa, portanto tenhamos alvo, determinação, propósito. Há um conto de Antero de Quental, um poeta português muito brilhante, dizem que ele foi o melhor depois de Camões. Enfim, um brilhante Antero de Quental, ele diz em um soneto, uma história, né, dos marcianos olhando para a Terra. 3 marcianos, um bem jovem, diz assim, olha, o que esses homens estão fazendo para um lado e para o outro aí? O que eles estão fazendo? É a pergunta do primeiro, mais jovem. O segundo diz, para onde é que eles estão indo? E o terceiro experiente diz assim, não vão a lugar nenhum, simplesmente vão, estão de um lado para o outro. Ou seja, não tem rumo, não tem propósito. Antero de Quental fazendo uma crítica a essa vida sem propósitos. Então, os marcianos não existem, mas os anjos existem. E os anjos estão olhando para a Terra e falando, o que esse indivíduo está fazendo da vida? Estão batendo cabeça para lá e para cá, corre para cá, Nova Iguaçu, trem cheio, vem para cá, metrô, linha 4 do metrô, pega o BRT, volta, mas qual o rumo de indivíduo? O que ele está fazendo da vida dele? Você se lembra que alguns anos aqui, nós fizemos uma conferência, um congresso jovem, que foi muito positivo, muito proveitoso, talvez um dos melhores que nós já tivemos o privilégio de fazer, baseado numa obra do John Piper, Não Jogue a Sua Vida Fora. Gente, como isso é importante. Nós temos que focar, tem que ter propósito, tem que ter determinação, um alvo. Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Cedo ou tarde você vai chegar lá na frente e vai falar assim, caramba, passou. Eu já conversei, não foi com uma nem com duas, mas com algumas pessoas que olharam para trás e falaram assim, caramba, eu desperdicei algumas oportunidades, eu queimei algumas etapas. Paulo está dizendo assim, olha, eu tenho um propósito, o propósito está firme. Portanto, eu quero te encorajar, não vai pela filosofia do Zeca Pagodinho que você vai se dar mal. Uma das coisas mais tristes nessas Olimpíadas foi aquela canção lá na abertura, né? Porque, sinceramente, essa música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, isso é um tributo à miséria. Isso é um culto ao fracasso e inconsequência. Se a coisa não sai bem do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Olha, ainda coloca Deus no meio. A ideia é assim, meu irmão, vamos viver, cara. Vamos viver. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para que propósito? Nada. Vamos esquentar a cabeça. É o carioca. É a mistura, é o baiano. Um herege já citou ali os baianos. Não tem propósito, não tem rumo. Repito, é uma música que é o culto ao fracasso. E detalhe, ele ganhou muito dinheiro cultuando o fracasso. E vai tocando aí até quando a cerveja deixar. Pois bem, Efésios 5, olha o que Paulo diz aí. Portanto, vede prudentemente como andais. Como é que você está andando? É como Zeca Pagodinho? Vede prudentemente como andais, não como nécios. O nécio aqui é um eufemismo. Paulo está dizendo, não ande como tolo, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E o que é remir o tempo? É libertar o tempo de bobagem, de coisas frívolas. Não pode viver a vida como se você tivesse gerência dela. Você não tem, eu não tenho, nenhum de nós. Razão pela qual nós temos que viver disciplinados, focados, com objetivo, com rumo, com propósito, sob a graça de Deus, porque tudo passa muito rapidamente. Você é jovem hoje, falta muito pouco para você não ser mais. Daqui a pouco você está com uma carteirinha aí, indo para lá e para cá, 0800. E eu não digo isso com desprezo aos mais idosos, porque é uma vitória chegar a certa idade, sinal de que fomos agraciados com a longevidade. Mas o fato é que há tempo para tudo, e a gente tem que aproveitar as oportunidades desde cedo, remir o tempo, porque os dias são maus. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês de um filme que eu gosto muito, chamado Império do Sol. É um dos melhores filmes do Steven Spielberg. Esse filme é interessantíssimo, né? Na verdade, esse é um dos melhores que nós temos do Steven Spielberg, um produtor fantástico.
Esse filme, ele tem algumas cenas que são assim, épicas, lendárias, assim. Uma é essa, justamente essa aí do rapazinho. Se você observar com detalhe aí, não sei se está dando para ver, ele está com um aviãozinho na mão. Ele está em cima de um barril, numa cidade bombardeada, e ele está olhando no horizonte, buscando o quê? A mãe dele. Qual é o cenário aqui? Você que não assistiu o filme ainda, não vou contar todo o filme, mas essa cena eu vou contar. É uma família inglesa, o pai é um diplomata, eles estão vivendo em uma cidade na Ásia, se salvo engano é no Vietnã. Essa cidade começa a ser atacada pelos inimigos, né? O Vietnã está em guerra, e a cidade está sendo capturada. E eles estão fugindo para o porto para de lá ir para um lugar seguro. O pai está providenciando as coisas todas no porto, ele manda uma informação para a mãe e sai a mãe desesperada, só com a maleta na mão e na outra mão segurando o garoto, o Christian. E lá está caminhando, a cidade pavorosa, as ruas lotadas, gente correndo para um lado para o outro, todo mundo desesperado, bomba caindo na cidade, literalmente. E de repente, essa cena é impressionante, isso aqui é uma sacada do Steve Spielberg. O garoto está com um avião na mão. De repente, naquela corrida, gente atropelando umas às outras, o avião cai no chão. E ele então solta a mão da mãe para pegar o avião. E ele abaixa e pega o avião. Quando ele pega o avião, cadê a mãe? Aquele mar de gente. Guanabara em promoção. Aquele mar de gente atropelando umas às outras, é mais ou menos isso. Eu contei para fazer a ponte cultural. Então, aquele mar de gente, ele fica desesperado. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Ele sobe no barril, ele olha, mas não vê mais a mãe. Ele passa alguns anos num campo de concentração. A história se desenrola. No final, que eu não vou contar para vocês, tudo dá certo. Mas qual o ponto aqui? Qual é a jogada? Muitas vezes, nós passamos por situações extremamente difíceis, porque ao invés de estar focado no que é mais importante, nós nos distraímos com os brinquedos da vida. Por causa de um aviãozinho, ele quase perdeu a própria vida e passou os anos mais infelizes da sua vida longe da sua família. Então, tenhamos cuidado, concentração, alvo, objetivo. As coisas tendem a nos desviar dos propósitos centrais e mais sublimes da vida. Então, eu oro para que você seja disciplinado e tenha concentração. Para citar mais uma passagem do William Barclay, o escocês, ele diz assim: o cristão não é um transeunte caminhando despreocupadamente ao longo dos caminhos da vida, mas uma pessoa que sabe para onde vai. Não é um turista que retorna para passar a noite em seu ponto de partida, mas um peregrino que está a caminho. O objetivo é nada menos do que a semelhança de Cristo. A vida cristã tem um destino, e seria bom que ao final de cada dia perguntássemos a nós mesmos: quanto eu já avancei hoje? Nesta metáfora da vida cristã, que é essa corrida, o alvo é tornar cada vez mais, nos sermos mais parecidos com Cristo. E a pergunta é, nessa jornada, nessa trajetória, quantos de nós, ao final do dia, tem se tornado mais parecido com Cristo? Para citar Paulo mais uma vez, num texto que nós já lemos na liturgia dessa noite, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, veja a humildade do apóstolo Paulo, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu estou também nessa jornada com vocês. Mas, porém, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Observe os verbos aí. Participe presente, nosso idioma aqui no gerúndio. Esquecendo de coisas que podem até ter o seu valor em algum momento, mas que nessa jornada devem ficar para trás mesmo, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando, processo contínuo, permanente, que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que ter objetivo, concentrar-nos no alvo, e o alvo é a pessoa bendita de Jesus. O atleta deve esquecer de algumas coisas para que ele possa avançar e prosseguir para o alvo. Há uma canção que diz: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. A gente deve focar então e ter essa concentração. Caminhando, uma terceira verdade que me vem à mente aqui: a corrida da fé exige integridade. Essa é uma palavra preciosa para nós.
Essa vitória é para os atletas honestos consigo e diante de Deus também. Integridade. Essa é uma palavra que vem do latim, que significa não duplicado, digamos assim. A palavra integridade significa inteiro, que não tem duplicidade. Então você é o que é. Seu caráter é aquele que você é enquanto ninguém está vendo. E esta integridade na carreira cristã é essencial na nossa jornada. Nós não podemos ser dúbios, nós não podemos faltar com a integridade, ter duplicidade de caráter. Observe como isso fica claro na passagem no verso 27. Mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, está falando de disciplina, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele está fazendo, repito, no todo o capítulo 9 aqui, uma defesa do apostolado. Havia alguns grupos na igreja de Corinto que diziam que Paulo não era apóstolo, porque Paulo não conviveu com Jesus, porque Paulo foi perseguidor da igreja, e Paulo fez por 2 vezes uma grande defesa do seu apostolado. Paulo é disciplinado, está concentrado naquilo que é importante, seu constante cuidado é com a integridade do seu ministério, e seu objetivo qual é? Ser aprovado. Não no sentido de merecer ou conquistar a salvação. O que está em jogo aqui não é a salvação do apóstolo Paulo. A salvação não depende do que Paulo faz, mas do que Cristo fez. A salvação não está em jogo, repito, mas o objetivo de Paulo, quando ele diz não quero ser desqualificado, Paulo tem como objetivo glorificar e honrar o seu Salvador. Ele não quer ser um atleta desqualificado, sem integridade, desonesto, porque seu objetivo é glorificar e receber das mãos do próprio Salvador esse prêmio da soberana vocação. Ele não quer passar pela triste experiência de pregar a outros e ser desqualificado. Talvez Paulo estivesse pensando aqui na figura do arauto nos jogos, né? O arauto tinha um papel interessante, porque o arauto, antes da disputa, da competição, ele anunciava as regras, era a mesma voz, ele apresentava as regras da disputa, do jogo, e no final ele anunciava o vencedor. Então Paulo não queria ouvir do arauto, você está desclassificado, você está desqualificado, você não competiu segundo as regras. Paulo está falando, portanto, aqui da integridade do ministro cristão, mas essa verdade se aplica a todo cristão. Nós precisamos ser homens e mulheres honestos nessa jornada, íntegros, irrepreensíveis. Integridade é essencial e inegociável. Hoje em dia, por exemplo, pensando nesse mundo esportivo, há uma indústria do doping, né? Cada vez mais sofisticados, cada vez mais tentando burlar as regras. Agora, recentemente mesmo, uma delegação inteira da Rússia ficou impedida por uma acusação de doping para essas Olimpíadas. Então, no mundo esportivo, o doping está presente. Na antiguidade também já havia alguma modalidade de doping, muito rudimentar, se comparadas de hoje, mas havia. E a preocupação de Paulo qual era? É que ele não fosse desqualificado. Alguns atletas famosos já foram banidos do mundo esportivo por falta de integridade na conduta, por alguma malandragem para obter vantagem. E o cristão não pode usar desse tipo de subterfúgio nessa sua jornada. Ele tem que ser íntegro nesta caminhada. E qual é a aplicação prática aqui? Na corrida da fé, o caráter faz a diferença. Mais importante do que o desempenho é a integridade do caráter. Então não adianta fazer muita coisa faltando com a verdade. Não adianta carismas sem caráter. Nós precisamos preservar a integridade, porque o juiz não é um árbitro falível. O juiz que vai julgar as nossas obras tem um tribunal insubornável, cujos olhos penetra, perscruta todas as coisas, não é? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Deixa eu mostrar outra imagem para vocês, da Maratona de Boston de 1980. É uma das mais famosas maratonas do mundo, acontece nessa cidade americana. É interessante porque essa mulher que está aí sendo recebida com honras nesse primeiro momento, a Rose Ruiz, ela recebeu a glória de ser a campeã da Maratona de Boston de 1980. Mas logo em seguida, aquele momento rápido de glória, ela foi desclassificada e execrada publicamente. Por quê? Quando ela cruzou a linha de chegada, e os fotógrafos todos tirando fotos dela, aquela glória
as fotos, a celebração daquela grande vitória, daquele grande feito, algumas pessoas começaram a observar algumas coisas. Bem, ela não tem o perfil de uma atleta de maratona. Corpo flácido, presença de celulite numa maratonista. Falei assim, o negócio está meio estranho. Bem, dizem que todo mundo tem celulite, com exceção dos anjos. Mas aquela atleta não tinha o perfil de uma maratonista. Olhou, era assim, falou assim, tem alguma coisa estranha. Foram descobrir, uma maratona são mais de 40 quilômetros, tá? 42, se me falha a memória. Eu estou quase chegando lá, irmãos. Bem, ela entrou na disputa faltando 1.600 metros. Passou pela linha de chegada, eu sou a campeã, e todo mundo é campeã. Descobriram a fraude. Só que aconteceu um fenômeno, e ela foi objeto de vários estudos, inclusive, uma sociopatia. Depois de mostrar para ela por câmeras, por fotografia, que ela não fez todas as etapas da maratona, eu fiz, eu vou provar na outra, eu vou correr, vou ganhar. É uma sociopatia, ou seja, a falta de integridade. A pessoa cria uma mentira e acredita na mentira. E é muito religiopata. O indivíduo cria uma mentira e acredita nela, não é? Ele está na ambiência da fé, ele está na igreja, ele está aí e tal, mas quantas falhas graves no caráter. Quantas falhas graves. Nessa corrida, meu irmão, quem estabelece os princípios e as regras não são os homens, é o Altíssimo. E Paulo, o apóstolo, considerando-se um atleta, metaforicamente, a linguagem dele, ele diz assim lá em Timóteo, na segunda carta a Timóteo, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ele está mais uma vez usando a figura do boxeador, do pugilista. Se você não respeitar as regras, não submeter às normas, os princípios, não é coroado, não tem prêmio para aqueles que faltam com a verdade, que faltam com a honestidade, que faltam com a integridade. Há normas, há regras, há leis. Isso soa muito estranho para algumas pessoas que são antinomistas, não gostam de regras, mas a vida tem regras. Se você passar com o seu carro no sinal vermelho, você pode gerar um problema para você e para os outros. Há regras. Na vida real, ninguém é autônomo para fazer suas próprias regras. Na corrida da fé, não somos nós que estabelecemos o que deve ou não deve ser feito. Nós nos submetemos aos princípios da palavra de Deus. Deus requer, repito, não apenas desempenho, mas fidelidade. E nessa mesma carta a Timóteo, na última carta que Paulo escreveu, ele diz assim, dou graças ao meu Deus, a quem sirvo com o que, gente? Com a consciência limpa. Nessa corrida da fé, todo atleta tem que ter a consciência limpa, tranquila diante de Deus. O Brodman diz, a salvação em Cristo não é um convite para complacência, mas uma convocação para uma entrega. Cada novo dia é uma convocação para a fé. E essa fé inegociável, ela exige integridade de todos os cristãos que são atletas nessa jornada da fé. E por fim, eu encerro falando sobre a corrida da fé, que oferece um prêmio de valor eterno. Essa é a coisa mais importante. Eu suponho, imagino, que deve ser realmente uma experiência muito especial, emocionante, singular. Um indivíduo quebrar, por exemplo, um recorde internacional, subir no pódio, ganhar uma medalha de ouro, ser coroado, reconhecido, celebrado. Há honra nisso. Nós não podemos ir no caminho de alguns evangélicos do miolo mole, que condenam tudo, nada presta, não é? Isso é coisa de homem. Tudo é de homem, meu irmão. Até o banco que você está sentado é feito pela mão dos homens. Há honra numa celebração esportiva, há honra no indivíduo que se dedica, se disciplina, batalha, alcança uma vitória e está lá recebendo o devido reconhecimento. O que ele vai fazer com esse reconhecimento, se ele vai usar de modo indevido, é com ele Deus, mas há honra nisso. No entanto, Paulo vai falar que nessa corrida da fé, enquanto o atleta busca um prêmio que por natureza é corruptível e passageiro, que murcha, que é marcessível, como ele vai dizer, nessa corrida da fé, nós cristãos estamos em busca de um prêmio de valor eterno, que suplanta as glórias deste mundo. Observe o verso 25. Todo atleta em tudo se domina, repito, a disciplina. Aqueles, para alcançar o quê? Uma coroa
corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo está mencionando o prêmio que os atletas recebiam e faz um contraste aqui muito interessante entre a corrida da fé e as corridas no mundo antigo, né? Paulo fala que aqueles atletas se submetiam ao treinamento, tinham foco, determinação para ganhar, alcançar o prêmio, a coroa. Mesmo sendo feitas de folhas verdes, né, dependendo da cidade, eram grinaldas, na verdade, de folhas verdes, e de cada cidade, ou melhor, em cada cidade variava o tipo de folha. Por exemplo, em Atenas, eram grinaldas de folhas de oliveira, em Corinto, de pinheiro, em Delfos, que era outra cidade muito forte nos jogos atléticos, essas folhas eram de louro. Mas observe, eram grinaldas, coroas de folhas verdes que, no decurso do tempo, iriam murchar, ia perder a glória. Naquele primeiro momento, quando o atleta ganhava em primeiro lugar, recebia aquela coroa de louros, de pinheiro, de oliveira, que quer que seja, o material, era uma glória para ele, aquele era reconhecimento. Havia algumas cidades, há registro disso, que para receber o atleta que foi coroado na grande Atenas, na grande Corinto, em Delfos, se o indivíduo estava vindo do interior, estava vindo de Ubaitaba, por exemplo, a muralha da cidade, um pedaço dela era derrubada, para que o atleta vencedor passasse por um portão nunca usado, e na cidade ele era recebido com glória. Está aqui o homem que representou a nossa cidade, recebeu a glória na cidade de Atenas, em Delfos, em Corinto, por exemplo. Mas era uma glória passageira. É bem verdade que não havia medalhas de ouro, de prata, de bronze, isso é uma coisa recente, mas aquilo representava uma glória. Mas, repito, era uma coisa muito passageira. E Paulo, em vários momentos nos seus escritos, ele vai falar de uma coroa, que aqui ele chama de incorruptível, em outros lugares chama de coroa da vida, coroa da justiça. E é interessante a expectativa de Paulo. Observe a sua última carta. Esse texto aqui tem que ser lido com muita reverência. A última passagem do apóstolo Paulo, despedindo-se do seu filho na fé chamado Timóteo. Olha que passagem linda e emocionante. Quanto a mim, ele está preso com a sentença de morte. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Ele está dizendo, eu estou pronto para morrer, estou perto de morrer. E o tempo da minha chegada, da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que passagem lindíssima, uma das passagens mais emocionantes. Se no capítulo 20 de Atos, o sonho de Paulo, o objetivo dele era completar a carreira, cumprir o ministério, agora, como ele mesmo se diz, como ele mesmo se define lá na carta a Filemon, Paulo, o velho. Paulo estava numa masmorra romana, na entrada da cidade de Roma, na Via Ápia, com a sentença de morte, dentro de algumas semanas talvez, por ordem direta do imperador Nero, ele seria decapitado. E esse homem agora, sabendo que tinha completado a carreira, guardado a fé, diz, olha, eu já completei, eu cheguei, eu cruzei a linha de chegada. Eu só estou aguardando agora que o reto juiz, Nero me condenou, mas o reto juiz, ele não vai me condenar. Ele vai me dar a coroa da justiça, que eu receberei naquele dia. E não apenas eu, Paulo, o apóstolo, mas todos que amam a sua vinda. Paulo vai falar aqui verdades muito profundas. Na verdade, aqui a palavra adequada não seria coroa da justiça, mas coroa da justificação. Paulo está dizendo que naquele grande dia, o seu Salvador, que observou toda a sua trajetória, que o alcançou lá no caminho de Damasco, e que o habilitou a ser um servo fiel, irá afirmar, você é justificado pelos méritos de meu filho, e cumprir o seu ministério. Paulo será coroado naquele grande dia. E essa coroa que Paulo vai receber é incomparavelmente superior aos louros de Atenas, de Delfos, de Corinto. É uma coroa imarcessível, que jamais murcha como aquelas folhas verdes. Não é uma coroa de ouro, medalhas, por mais gloriosas que sejam, não. É algo superior. Essa coroa estava reservada ao apóstolo Paulo. O John Stott, comentando essa passagem, diz assim, a coroa da justiça é concedida a todos que amam a sua vinda, não porque esta seja uma atitude meritória a ser adotada,
mas por ser uma firme evidência da justificação. Ou seja, não é uma coisa que você conquista por mérito, no sentido de que Paulo estivesse falando aqui da salvação que eu conquistei por meus esforços, mas é um dom que Deus concede, essa salvação, e que mantendo-se firme no caminho, cumprindo a sua vocação, os propósitos pelos quais Deus te concedeu dons e talentos, você vai receber não uma condenação naquele dia, mas a justificação e a presença eterna do Senhor diante dele para todo sempre. A aplicação final qual é? O prêmio da corrida da fé, irmãos, não é deste mundo. Há muita gente correndo em busca do vento, vaidade, tudo é vaidade de Salomão, um homem que tinha muitas glórias, mas que no final da sua vida concluiu que tudo era vaidade. A maior glória, o prêmio soberano e o mais precioso, não é deste mundo. O que Paulo está dizendo é que há um prêmio para todos aqueles que foram salvos por essa maravilhosa graça, que estão nesse caminho, nessa corrida da fé, e que perseveram nesse caminho, disciplinados, concentrados, buscando conhecer e viver os propósitos do Senhor. Todos receberão essa coroa da justiça, essa coroa da vida, esse prêmio das mãos do próprio Senhor, do reto juiz. Para finalizar, para citar esse mesmo verso na paráfrase do Eugene Peterson, ele diz assim: correr para vencer, é para isto que os atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro, que perde o brilho e o valor. Mas vocês não estão atrás da medalha, ou melhor, mas vocês estão atrás da medalha, que nunca envelhecerá. Repito, o prêmio do cristão não é deste mundo, é de natureza espiritual e vai para além de tudo que nós possamos comparar desse lado da existência. A aplicação aqui é a seguinte: se você é cristão, genuinamente nascido de novo, se de fato você teve uma experiência pessoal com Cristo, você está nessa corrida da fé. Essa corrida não é para uma elite espiritual, é para todos os que foram alcançados pela graça. Observe que os verbos aqui são usados no plural. Correr de tal maneira que o alcanceis. Vocês, cristãos de Corinto, alcanceis o prêmio. Todo cristão deve se esforçar para chegar até o fim, tem que ter disciplina. A salvação é pela graça. Mas existem outras facetas da vida cristã que é uma sinergia. A santificação é uma obra que Deus faz e que nós respondemos a ela. Tem que ter disciplina para ler, disciplina para orar, disciplina para buscar o que é mais importante em detrimento do que é urgente. Todo cristão pode receber o prêmio do Senhor. Todo atleta que em tudo se domina tem que ter essa disciplina espiritual. Você está nessa corrida, nós todos. E eu oro para que você chegue ao final dela vitorioso sob a graça de Deus. Havia um pastor em Londres, um pastor batista, um dos mais conhecidos do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX. Ele foi um certo mentor do Spurgeon, John Gill. Comentou a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Um homem experimentado na palavra. Ele comentando essa palavra, essa passagem, ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês atenciosamente e com isso eu termino. A coroa incorruptível é idêntica à vida eterna. É comparada a uma coroa devido à sua riqueza, glória e brilho. E como apropriado ao caráter e à dignidade dos santos, que são ao mesmo tempo reis e sacerdotes para Deus. Ela é chamada de incorruptível, porque assim é a sua natureza. Não pode ser corrompida por qualquer outra coisa, e nem qualquer indivíduo corrupto haverá de usá-la jamais. A coroa incorruptível nunca esmaecerá, conforme acontecia com as coroas corruptíveis dos vencedores nesses jogos atléticos. E isso dentro de tão pouco tempo. Mas essa perdurará para sempre e continuará sempre com a mesma glória e brilho. É dessa coroa imarcessível e cheia de glória que nós estamos em direção. E receberemos não da mão de qualquer árbitro, não da mão de qualquer personalidade, mas do próprio Senhor que nos colocou nessa jornada da fé. Do mesmo Senhor que nos chamou e nos habilita a ir até o final, para a glória mesmo do seu nome. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Nós lemos na liturgia um texto de Hebreus e vamos encerrar lendo Hebreus 12, 1 a 2. Todos juntos, a uma só voz. Está aí o verso 1, e em seguida vai ser projetado o verso 2. Toda a igreja junto. Portanto,
também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Que assim seja para a glória dele. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos, te damos graças, porque o Senhor nos chamou para si, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos colocou nessa jornada de fé, cujo alvo final é a vida eterna. Nós te damos graças porque, a despeito de todas as dificuldades que nós temos nessa corrida, o Senhor não nos tem desamparado, o Senhor tem nos sustentado, tem preservado a nossa vida e nos mantido firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Nós oramos para que o Senhor nos ajude a ser mais disciplinados. Nós todos temos uma inclinação natural a extremos, a exageros. Ajuda-nos, Senhor, a ter disciplina em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos a ter foco, objetivo, concentração naquilo que é mais importante. Não permita que sejamos distraídos com as coisas deste mundo, e mesmo aquelas que são boas e necessárias, mas que não são tão importantes. Ajuda-nos a olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, a mirá-lo, e diante dessa testemunha, nuvem de testemunhas, possamos prosseguir, Senhor, inspirados por aqueles que nos antecederam, a seguir firmes no propósito de atravessar a linha de chegada e encontrar o nosso Salvador e dele receber a coroa da vida. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus rico em misericórdia, que olha para nós e percebe as nossas fraquezas e nos ajuda em nossas limitações. Eu oro para que cada um dos meus irmãos aqui, na sua luta, na sua adversidade, nas suas deficiências, sejam supridos, Senhor. Cada um de nós seja suprido e fortalecido para ser um vencedor nessa corrida. Livra-nos de todo mal, guarda-nos, protege-nos, ser conosco, Senhor, para que possamos manter a nossa integridade e em tudo glorificar aquele que nos chamou para essa corrida da fé. Não permita que sejamos uma vergonha para o Evangelho, mas onde quer que estejamos, possamos ser pessoas conhecidas pelo caráter semelhante ao de Cristo. Oramos em nome dele, para a glória dele. Amém e amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol